tá bom? Mas caso você queira falar, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, mais uma vez, boa noite a todos, deixa eu cumprimentá-los novamente. Então, boa noite, professora Alexandra Siebra, nossa coordenadora do curso de Ciências Contábeis, está aqui presente na sala também. Boa noite, André, boa noite, Elton, boa noite, Denise, boa noite, Elisiane, boa noite, Ingra, Lorena, Miro, Natalina, boa noite, Pedro, Rodrigo, acabou de entrar, sejam todos bem-vindos. A previsão que eu vi é que tinham mais ou menos 43 inscritos, até onde eu tinha visto a lista, não sei se aumentou. Então, pode ser que ao longo da nossa oficina, os colegas comecem a entrar, mas sem problema nenhum. Importante que a gente já inicie para a gente não perder tempo, já que a gente tem só 2 horas. Nós temos alguns egressos que estão aqui, então, ao final da nossa oficina, o evento de colação de grau dos egressos, né, a partir de 8 horas da noite. Então, eu sempre priorizo aí por essa pontualidade, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Professora Alexandra, quer dar alguma palavrinha aos presentes? Podemos iniciar? Então, como eu estava falando, eu vi que nosso grupo aqui é bem eclético. Temos inscritos do ensino médio, temos inscritos da graduação, como vocês já falaram aqui, né? Alguns da área de psicologia, do direito, alguns que estão na pós-graduação, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou tentar, né? Vou buscar aqui trazer essa linguagem dos negócios de forma mais compreensível para vocês, o intuito é esse. E eu peço que qualquer dúvida que vocês tiverem, não se acanhem, podem perguntar, quem quiser ligar o microfone, pode ligar o microfone, quem quiser falar pelo chat, pode falar pelo chat, tá bom? Eu vou ficar acompanhando vocês também pelo chat. Então, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Alexandra. Miro, está no 5º período de Ciências Contábeis. Excelente, Miro. Você está fazendo na Unifor ou em outra instituição? Seja bem-vindo, Leonardo. Seja bem-vindo, Rubens. Boa noite a todos vocês. Boa noite, então, já vi aqui que temos pelo menos 5 pessoas que são da contabilidade, outra instituição. Sem problema nenhum, seja muito bem-vindo, tá, Miro? Boa noite. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar para a gente não perder tempo. Lembrando, qualquer dúvida, podem colocar aí no chat, que eu estou acompanhando aí o que vocês escrevem. Bom, então, nossa oficina, FRE ou FR, seria o formulário de referência que a gente vai falar, DFP e ITR, demonstrações financeiras padronizadas, e ITR, informações trimestrais, ou formulário de informações trimestrais. São documentos aí, que são relatórios, que são compartilhados, divulgados pelas empresas listadas na Bolsa. E aí o intuito é que a gente consiga desmistificar um pouquinho essas informações financeiras. Para quem não é da área, tem aqui a Alexandra do Marketing Direito, né? Seja bem-vindo, Leonardo da Ciência da Computação. Miro, pode vir fazer uma pós aqui na Unifor, a Unifor está de portas abertas. Então, o intuito é a gente conseguir desmistificar um pouco, trazer para vocês de uma maneira mais compreensível, uma linguagem mais acessível sobre o que é, quais são esses documentos, que informações eles oferecem para a tomada de decisão, para quem quer começar a investir na Bolsa, né? Eu acredito que tem alguns investidores, me digam aí no chat, se já tem alguém aí que já investe na Bolsa, qual o motivo, por que vocês acessaram essa oficina, por que vocês se inscreveram nessa oficina, qual é o objetivo de vocês? É importante que eu saiba para que a gente possa, de fato, atender as expectativas de vocês. Então, podem ir colocando aí, tá bom, no chat? Mas o objetivo fundamental nosso, quando a gente trouxe essa proposta da oficina, seria descrever, apresentar, explorar os documentos que são compartilhados, para que nós, por exemplo, que somos do NAF, então estão aqui a Ingra, a Lorena, que fazem parte do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, nós atendemos, né, vários contribuintes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, nesse intuito aí de, inicialmente nesse primeiro semestre, para a declaração de imposto de renda, mas também tirando outros tipos de dúvidas. E aí tem algumas demandas que a gente tem recebido de pessoas que estão começando a investir, e aí veio essa ideia, por que não falar, né, sobre esses documentos, para quem não tem conhecimento, quem não faz contabilidade, e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, vou ler aqui
alguns depoimentos de vocês sobre os objetivos. Então, Leonardo disse que quer expandir o conhecimento em áreas novas. Muito bem, Leonardo. A Elisiane diz que quer adquirir novos conhecimentos. O Pedro, estou me interessando mais em entender o mercado financeiro para que eu possa saber fazer investimentos. Excelente, Pedro. Alexandra, invisto meio leiga na pandemia, muitas ações caíram, mas acredito que vão subir pós-pandemia. Excelente, Alexandra. Camila, objetivo conhecer um pouco sobre essa maneira de investimento, atuo em outros ramos de investimentos, mas nunca tive coragem de investir na bolsa. Massa, Camila. Denise, sou agrônoma e quero investir. Deixa eu perguntar, algum de vocês já acessou um formulário de referência, uma demonstração financeira, uma informação trimestral? Ou todos aqui vai ser o primeiro contato com esses documentos? Bianca já acessou. Você já conheceu um formulário de referência, demonstração financeira ou ITR? Pedro, não. Alexandra, primeiro contato. Iana, sou investidora da Bolsa, gostaria de ter mais conhecimento da área. Leonardo, primeiro contato. Denise também. Bianca já viu a ITR, né? Excelente. Obrigada aqui pela participação de vocês. É importante aqui para que a gente possa levar da melhor maneira possível a oficina. Então, como que vai ser dividida a oficina? Eu espero aí que em menos de 1 hora a gente consiga cobrir essa parte mais teórica, tá? Eu apresentar aqui para vocês quais são esses documentos, onde a gente consegue, o que tem nesses documentos, que informações podem auxiliar aqui quem quer fazer investimentos, né? As primeiras análises, e onde vocês podem acessar esses documentos. Na segunda parte da nossa oficina, que eu espero que seja na segunda hora, vocês, de fato, vão colocar a mão na massa. Quem está acessando pelo celular, dá para acessar pelo celular. Quem estiver acessando pelo iPad, pelo tablet, pelo notebook, também dá para acessar. Então, o intuito é que vocês coloquem a mão na massa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vi, Elton. É porque, às vezes, obrigada aí, vou tentar lembrar aqui. Ou então, quando você escrever, aí você coloca assim, entre parênteses, Elton, porque aí eu termino lendo. Bom, vamos lá. Então, o objetivo aqui, nosso, desse primeiro contato, é apresentar isso. Antes da gente entrar no nosso conteúdo, só para que quem não é da Unifor tenha esse conhecimento, eu faço parte do núcleo da coordenação do curso de Ciências Contábeis e do núcleo de apoio contábil fiscal, do NAF. Nós temos a professora Alexandra Siebra, que estava aqui presente na sala, é a coordenadora do curso, e a professora Ana Paula, que ela também faz parte da coordenação do curso de Ciências Contábeis, é assessora da coordenação. E eu e a professora Alessandra Ponte, nós fazemos parte da coordenação do NAF, do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, ao qual eu falei que a Lorena e a Ingra, que estão aqui presentes, fazem parte, elas são alunas, são membros voluntários do NAF, tá? E em que consiste o NAF? O NAF, ele é um centro, né, de prática, digamos assim, de prática contábil dentro da Unifor, que ao mesmo tempo, os alunos que fazem parte, aqui a gente tem, por exemplo, o Felipe Derek, a gente tem a Marina, a Lorena, ao mesmo tempo que a gente tem um espaço para a prática contábil dos alunos, para que, de fato, eles vivenciem essa prática que eles veem em sala de aula, ao mesmo tempo a gente propicia um atendimento gratuito, uma orientação contábil, fiscal, financeira, a microempreendedores individuais, pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. É importante a gente falar que o nosso intuito é, claro, contribuir com a sociedade, né? A Universidade de Fortaleza, ela se preocupa muito com essa responsabilidade social. E o nosso intuito também e aí eu agradeço muito aos nossos membros voluntários, aos nossos alunos que fazem parte, que assumem esse compromisso também, de fato, aí não só tendo esse protagonismo do aluno, né, mas eles também tendo essa responsabilidade social com os cidadãos que nos procuram, tá? Então, a gente tem um suporte dentro do NAF, além da gente realizar essa orientação, a gente se preocupa muito com esse protagonismo, claro, dos discentes, dos alunos e alunas, e dos egressos e egressas do curso, mas um protagonismo também dos cidadãos. O nosso intuito não é só dar o peixe, é ensinar a pescar, né, digamos assim. Então, não é simplesmente dizer ou elaborar a declaração de imposto de renda de quem nos
quem nos procura, mas ensinar a elaborar a declaração de imposto de renda, fazer com que esse contribuinte, que esse cidadão, ele se torne independente. Ensinar, por exemplo, orientar, isso que a gente está fazendo hoje, né? Essa oficina é uma forma de disseminar essa educação financeira, né? Fiscal, mas essa educação financeira. Então, o nosso papel principal é de disseminação da educação fiscal, né? Como o slogan da Unifor diz, ensinando e aprendendo, então esse é o nosso propósito maior. E aí, o NAF, ele também serve de um local de networking, de centro, né, aí de relações, de rede de relacionamentos aí, tanto dos alunos, mas dos próprios profissionais. A gente tem termos de cooperação técnica com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, a Secretaria de Finanças de Fortaleza, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça. Então, além da gente ter esse relacionamento direto com os órgãos fazendários, tanto municipal, estadual e federal, a gente também tem esse contato direto aí com os órgãos judiciários aí, a gente tem os alunos que fazem perícia contábil, a gente tem uma relação ali com o próprio fórum também, com essa prática dos alunos com relação às questões, né, judiciais, e também com o controle interno do Estado do Ceará. Então, o nosso propósito aí é ampliar essa rede, fazer com que, como esse momento aqui dos meninos, eles tenham aí, de fato, essa visibilidade. E aí, o nosso meio de comunicação, para quem quiser nos seguir, nós temos aqui o perfil do Instagram do NAF, @naf.fortaleza. Esse material eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Eu recebi os e-mails, mas eu vou, ao final da nossa oficina, encaminhar um formulário de avaliação que eu sempre elaboro, gosto sempre de ter esse feedback de vocês, e aí nesse formulário, com o e-mail que vocês responderem, eu já encaminho os slides, tá bom? Então, tem aqui o link, ó, do Instagram do NAF, e o link do nosso podcast, o nosso espaço lá no Spotify, tá bom? Então, vocês podem seguir aí as nossas redes sociais. E aí, agora, falando um pouquinho, né, entrando já no universo do nosso conteúdo, por que é tão importante falar sobre esse tema que a gente vai debater hoje? Na última edição do IFAC, que é o The International Federation of Accountants, que é dos Estados Unidos, que seria aí responsável pela normatização contábil nos Estados Unidos, eles emitiram quais seriam as competências as funções para a próxima década do novo contador. E aí, como nossa oficina hoje vai envolver principalmente um conteúdo voltado aí para a contabilidade, eu trouxe, e aí temos aqui alunos que são do curso de Ciências Contábeis, outros que não são, que já fizeram ou que têm interesse aqui na área. E aí, nessa edição do IFAC, quais são essas funções que são requisitadas para o contador? Então, acabou-se com aquela ideia de que contador era para pagar tributo, né? Era um fiscal de tributos, né? O contador era simplesmente um guarda-livros, que era um termo utilizado antigamente. Então, hoje o contador que se preocupou apenas com a questão de quanto que a empresa que ele trabalha ou que ele presta assessoria tem que pagar de tributos, ele está se perdendo, né? Está perdendo espaço, porque, na verdade, está sendo exigido muito mais do que isso. Um cálculo de tributo, a máquina já calcula por si só. A gente vê aí a declaração de imposto de renda, o próprio programa diz quanto que você vai ter que pagar de imposto de renda. Então, o contador, né, o profissional de contabilidade, tem sido demandado outras funções ainda mais importantes para a tomada de decisão dos gestores, dos diretores executivos, dos CEOs, né, e dos próprios stakeholders, de todos os interessados na empresa. Então, nós temos a primeira função aqui, que eles chamaram de copiloto, né, que seria ali, eu falando, por exemplo, que ele tem que agir como líder, e aí por isso que lá aqui na Unifor, né, a gente procura sempre trazer esse protagonismo de vocês, alunos, os alunos que estão aqui, são meus alunos que estão aqui
enaltecendo mais uma vez o porquê que a gente coloca tanto aí, a gente reforça tanto essa questão de vocês, de fato, serem protagonistas, de vocês, de fato, irem lá na frente, falarem, né, buscarem aí perder um pouquinho essa timidez, que aí eu diria que as gerações anteriores de contabilistas, de contadores, eram mais tímidos, né? Então, essa necessidade que, de fato, a gente assuma essa liderança. Assumido também essa demanda, essa função do contador de ser um navegador. E o que diz essa questão de ser navegador? De que o contador, o departamento de contabilidade, ele tem que servir como bússola para a empresa. O contador, ele tem que servir como um direcionador para o tomador de decisão. E eu posso estar falando de dentro da empresa, para os gestores da empresa, para os diretores, né, para o diretor-presidente da empresa, mas eu posso estar falando também para os investidores, como vocês que estão aqui, né, querendo aí investir, a Denise, por exemplo, quer investir, o contador, ele tem que propiciar informações que façam com que a Denise, por exemplo, que um de vocês possa aí tomar a decisão sobre qual empresa eu devo investir ou qual empresa está me apresentando mais resultados que propiciam essa análise de que seria mais vantajoso investir naquela empresa A ou empresa B. Então, que ele possa direcionar essa tomada de decisão. Uma terceira função, que seria Brand Protector, né? Que seria protetor da marca. O contador, a contadora, ela tem que proteger a marca, ela tem que que a gente chama na contabilidade de salvaguarda dos ativos, né? Ou na própria controladoria, quem falou aqui de controladoria. Então, a base principal da controladoria é exatamente essa, eu minimizar, eu proteger, eu salvaguardar os ativos da empresa, ou seja, tudo que a empresa tem, e eu proteger essa empresa. Então, quando a gente fala assim da marca, eu não estou falando só de um ativo, quem já é da contabilidade, a gente sabe que a marca é um ativo intangível, né? É um dos elementos do ativo, é um dos bens da empresa. No caso, é aquele bem incorpóreo, né? Que seria o direito, na verdade, que ela tem. Mas quando a gente fala aqui de protetor da marca, aos que já são contadores ou que são da contabilidade, a gente não está falando só daquela marca, daquele elemento do ativo, a gente está falando da empresa como um todo. Então, salvaguardar os ativos da empresa, proteger os investimentos de vocês, né? É esperado que o contador hoje, que o profissional de contabilidade, ele tenha a competência de storytelling, que ele consiga se comunicar, né? Que ele adquira essa competência, para que, de fato, ele consiga, para que ele possa direcionar, para que ele possa proteger, ele tem que saber se comunicar, ele tem que chegar aqui para a Denise, ele tem que chegar aqui para o Pedro, para a Bianca e dizer, olha aqui como que está a empresa, olha a evolução econômico-financeira da empresa, ela teve essa crescente, fazer uma análise horizontal, fazer uma análise vertical, mas eu não vou só apresentar o dado para ele, o relatório, né? E esse relatório ele tem que ser compreensível, então eu tenho que saber me comunicar oralmente, e eu tenho que saber me comunicar também através da escrita. Então, esse relatório tem que ser compreensível. É esperado também que o novo profissional ele tenha competência digital, em tecnológica, ele seja como a gente chama, um habilitador tecnológico, né? Então, dentro da empresa, e a área de controladoria faz isso muito bem, os contadores, eles têm que propiciar essa integração de informações dentro da empresa, que não apenas os sistemas informatizados fazem isso, mas hoje mais do que nunca, e aí nós temos um aqui que vem da tecnologia, deixa eu só lembrar quem era, da computação, o Leonardo, né, que vem da ciência da comunicação. Então, o Leonardo está vendo aí da ciência da comunicação, sabe que através do sistema de informação a gente tem cada vez mais todas as informações da empresa integrada, consolidada. Então, eu estou lá na contabilidade, aqui eu, Lorena, eu e você, estamos lá na contabilidade, e aí tem alguém que diz que é da agronomia, vou dar um exemplo aqui do agronegócio. Então, dentro lá da empresa, na área lá do agronegócio, chegou os sais minerais ali do gado, né? Chegou ali o material que ela comprou. Como que a contabilidade vai dar a entrada ali dessa mercadoria? Dizer que chegou ali mercadoria no estoque. Se eu tenho sistemas informatizados, essas informações, elas são simultâneas. Então, aqui, por exemplo, na fazenda, ele dá entrada, e aí lá no centro empresarial, ele já recebeu a informação que foi recebida a mercadoria. Já tem o atesto lá, já tem o recebimento. E aí, lá
na contabilidade já tenho essa nota fiscal eletrônica. Então, essa integração de todas as informações. O contador, o profissional de contabilidade, também espera-se que ele seja um expert dos processos e controles dentro da organização. Então, acabou-se aquela ideia ultrapassada de que o contador fica atrás do birô e pronto. Ele tem que saber de tudo que acontece dentro da organização. Ele não tem que propiciar informações úteis para tomar de decisão, ele tem que dizer lá para o diretor-presidente, para o gestor, qual é o melhor caminho a ser tomado, direcionar ali, proteger a marca. Então, ele tem que entender de todos os processos dentro da organização, para que ele possa saber, por exemplo, se é melhor ele continuar com essa matéria-prima ou outra, porque ele vai ter uma menor tributação. Se é melhor ele continuar com esse processo produtivo ou ele, de repente, terceirizar, porque vai minimizar o custo da organização, que vai aumentar o resultado, que, por sua vez, vai aumentar a situação patrimonial da empresa. Então, ele tem que conhecer de todo o processo para que, de fato, ele consiga gerar uma informação ainda mais útil para o seu usuário. E o principal, né? Que seja um profissional confiável, né? Então, a contabilidade, ela tem que ser, de fato, a gente tem uma característica qualitativa fundamental que se chama representação fidedigna, né? Então, o profissional de contabilidade tem que propiciar informações que sejam neutras, livres de erros, de viés, que, de fato, atendam àquela necessidade. O Miro colocou aqui, professora, com toda certeza o profissional de contabilidade será a carreira do futuro. Claro, com novas competências, podemos seguir tranquilo nessa área. Miro, eu tenho absoluta certeza. Falou-se aí, né, cogitou-se aí a possibilidade da contabilidade perder espaço. Eu não acredito nisso. Tanto que a gente vê aí nos outros países, né, mais ricos também. Eu não acredito nisso. Eu acredito também com o que você falou aqui. Com novas competências, assumindo novas funções, né, parando de ser aquilo estritamente manual, né? Antes a gente fazia um razonete, um balanço na mão, inclusive no início da graduação de vocês, a gente aprende a fazer na mão, como que era feito para que se entenda como que é o processo, o método contábil, o método das partidas dobradas. Mas hoje, não necessariamente a gente precisa disso. Deu uma entrada na mercadoria, ele vai lá e lança no sistema, já é automático esse débito e crédito, depois eu coloco lá no sistema para ele gerar o relatório, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, né, para minimizar esses possíveis erros. Alguém levantou a mão, deixa eu olhar aqui quem quer falar. Elton, né, Elton? Isso, Não, é só para complementar, né? Justamente o que você vem falando, eu trabalho já no ramo de varejo e a gente vê a necessidade e a gente tem consciência de cada vez mais o contador, ele está presente nas tomadas de decisões da loja, certo? Ele atua hoje mais como um advogado da loja do que como um despachante, como era antigamente, né? Então, faz parte da liderança da empresa a figura do contador, e eu acredito que cada vez mais se precisa desse profissional capacitado para atender de forma positiva as empresas, né? Acho que a contabilidade hoje ela acontece cada vez mais dentro da própria empresa com um contador do que ter que se dirigir àquele escritório e estar apenas enviando documentos para lá. Isso mesmo. Elton, e foi você que disse que vinha do direito, não é isso? Isso, na verdade, é a minha segunda graduação. A minha primeira foi turismo, não trabalhei na área, mas trabalho no ramo imobiliário e trabalho no ramo de varejo. Aí sou pós-graduado em gestão de negócios imobiliários e controladoria e gestão empresarial. Que maravilha. E tudo a ver, né? O direito Demais. tem tudo a ver com a contabilidade. Então, assim, e quem vem do direito, e da Unifor também, né? A gente tem muitas disciplinas que são comuns, tem tudo a ver com a contabilidade, né? Essa importância aí, de fato, como você falou aí, né? Tá voltado muito com essa parte também legal, que a gente tem hoje, né? Acho que vocês têm ouvido bastante falar sobre o termo compliance, né? Então, está muito ligado, claro, às duas linhas aí, tanto do direito quanto da contabilidade, essa necessidade de conformidade, mas a contabilidade, ela não trabalha só com a conformidade, é uma das linhas aí, digamos, da contabilidade. E o Miro colocou aqui, e melhor, não precisa ser grande matemático, é isso mesmo, Miro, né? Quem faz contabilidade, quem vem para a contabilidade? Eu sou muito bom em matemática, eu sei que tem alguns que são do ensino médio, né? Eu sou muito bom em matemática, mas eu não sei que área eu vou para a contabilidade.
Bom, você vai fazer cálculos na contabilidade também, se você quiser ir para essa linha bem positivista, que a gente chama contábil, você vai ter muito sucesso também. Mas não é obrigatório você ser um excelente matemático para estar na contabilidade. Pelo contrário, você tem que gostar muito de ler, né, Elton? Não sei quem mais tem aqui da contabilidade, porque você tem que estar muito antenado com todas as regulamentações, as legislações vigentes sobre cada uma das áreas. E aí, se eu trabalho com agronegócio, eu tenho regulamentações específicas do agronegócio. Se eu trabalho com entidades desportivas, quem gosta de futebol, aí a gente tem um grupo de estudos bate-bola acadêmico também, que a gente estuda as entidades desportivas. Eu tenho normas específicas de contabilização para as entidades desportivas, e aí contabilidade bancária e por aí vai, né? Então a gente precisa muito gostar de ler, né? Gostar de o que vocês mais colocaram aqui quando eu perguntei sobre o objetivo de participarem da oficina. Aí eu quero aprender mais, eu quero aprender algo novo, enfim. Então essa curiosidade, ela é muito importante. Alexandra, eu fui enganada desde o início. Por que, Alexandra? Quer compartilhar aqui com a gente? Oi, boa noite. Não, boa de noite. saber, assim, que você faz contabilidade, você tem que ser um expert em números, em matemática, e eu sempre fui uma pessoa que eu corri muito dessas coisas, né? Só que agora vocês estão falando que contabilidade não precisa de matemática, assim, afinco, né, tão restritamente, e eu tô surpreendida até, né, porque não tem pra onde correr. De matemática, em todas as áreas vocês vão encontrar, matemática até no direito a gente encontra, no marketing, mas, assim, realmente eu me surpreendi pela fala. Tem sim. Assim, a gente tem, claro, se você gosta de matemática, é excelente. Você pode ir caminhando por uma linha aí voltada, claro. Quem for trabalhar com avaliação de empresas, valuation, aí eu vou precisar um pouco mais de matemática, mas também não é nada de outro mundo, né? Então, não é algo obrigatório. Você tem que ser um matemático para ser contador. Não. Tá? Então, seja bem-vinda e quem tiver interesse, a gente pode conversar depois sobre o curso. Bom, e aí eu trouxe alguns dados. Esse dado aqui eu acho que foi do. Deixa eu pegar aqui o site, foi do valor econômico, né? E aí falava exatamente sobre os conselhos de administração, a prioridade dos conselhos de administração para 2021. Isso são dados da Ernst Young. Vocês já ouviram falar sobre Ernst Young? É uma das Big Four, né, que a gente chama das maiores empresas de auditoria. E aí, quem tem interesse, né, em seguir para essa área da auditoria, também é uma área bem, digamos, requisitada, né, pelos alunos do curso de contabilidade, não só em função da remuneração, mas também pelo prestígio, né, pela multiplicidade de conhecimentos que você trabalha dentro dessa área de auditoria. E aí, nesse documento deles, nessa análise da prioridade dos conselhos de administração, eles verificaram, olha aqui, ó, que os conselhos de administração, alguém não sabe o que é conselho de administração? Eu vou tentar sempre trazer, porque eu sei que tem alguns alunos no ensino médio. Então, se eu estiver sendo muito detalhista, é só dizer, não, professora, pode falar, isso a gente já sabe. Bom, conselho de administração, acredito que alguns de vocês vivem em condomínio. Então, eu tenho lá os condôminos, que são os proprietários de cada apartamento, e a gente tem quando a gente se reúne ali, a gente tem a assembleia, né? Não sei se vocês já participaram de reuniões de condomínio. Essa assembleia é a reunião de todos os proprietários de cada apartamento. Então, quando a gente falar de assembleia geral, a gente está falando da reunião de todos os proprietários. Se eu estiver falando de uma empresa listada na Bolsa, a assembleia é a reunião de todos os acionistas, dos proprietários das ações, tá? E aí, nessa assembleia, por exemplo, no condomínio, a gente elege lá quem vai ser o síndico, quem vai dirigir a empresa, então são lá votados, e quem vai estar no conselho ali, acompanhando a gestão. No caso, na empresa, né, listada no mercado de ações, a gente tem os acionistas, que eu posso ter as ações ordinárias ou preferenciais,
As ordinárias são aquelas que têm direito a voto. Então, seria como se aquele que tem ação ordinária seja o proprietário, aquele que não tem seria o inquilino, que ele não tem direito a voto, né? Então, quem tem direito a voto é a ação ordinária. E aí, eles escolhem ali quem que vai representar, né? Claro que eu tenho a questão dos acionistas majoritários, aqueles que detêm maior poder de voto, mas enfim, são detalhes mais para frente. Mas aí eu escolho ali uma definição de quem que vai representá-los. Então, o conselho de administração são os representantes dos acionistas. Então, antes, né, eu tinha lá 2 sócios, 3 sócios. Agora, com essas empresas que estão listadas na Bolsa, eu tenho centenas de sócios, milhares de sócios. Cada um de vocês aqui pode ir lá e comprar uma ação, por exemplo, né? Então, fica um pouco difícil de todo mundo dar pitaco, digamos assim, como que vai funcionar a empresa. Então, são escolhidos os representantes dos acionistas. Então, vou estar lá no conselho de administração, e esse conselho de administração, dependendo do estatuto da empresa, vai ali designar quem vai ser o CEO, quem vai ser o diretor-presidente, que seria o síndico, né, da empresa, seria o gestor, né? Então, eu tenho o CEO, o chefe executivo máximo, o diretor-presidente da empresa, e a gente tem o board, a gente tem o conselho de administração. Esse conselho de administração, basicamente, é o principal órgão que a gente chama de governança, quem vai delinear quais são as estratégias que a empresa deverá seguir para atender os interesses dos acionistas, porque eles representam os acionistas. E aí houve uma mudança, foi divulgado isso daqui, sobre os assuntos que dominaram as agendas de reuniões dos conselhos. Então, aqui a gente tem, em 2020, o que era mais demandado era estratégia e performance, e projeções. Depois aqui, pessoas, financeiros e contábeis, ambientais, sociais e governança, que é o ESG, né? E operacionais. Depois aqui a gente tem regulatório, compliance e riscos. Aí houve uma mudança, olha aqui, a prioridade do Conselho de Administração mudou. Agora, uma prioridade que está sendo demandada para 2021 nas agendas dos conselhos de administração é o gerenciamento de risco. Como que a empresa vai lidar aí com tantas flutuações que a gente teve aí desde 2020, está tendo agora em 2021 também, na volatilidade dos preços das ações, com relação a Covid, né, ao pós-pandemia, essa preparação que a gente ainda está vivenciando, está se falando muito em pós-pandemia, mas a gente ainda está na pandemia, né, a gente pode dizer que a gente ainda está na pandemia. Então, quais são os riscos decorrentes das empresas de acordo com essas pandemias? Quais são os fatores de risco que são evidenciados? Como que as empresas estão lidando com esses riscos, né? Quais são as ações de gerenciamento de risco? Então, o que tem demandado muito do Conselho de Administração, o tema que tem sido mais demandado, a prioridade tem sido gerenciamento de risco. Depois, inovação e disrupção. Não sei se vocês estão acompanhando aí os jornais, mas tem sido aí colocado como o Brasil sendo destaque aí com relação a inovação, né? Não só a informatização de todos os processos, quem é aqui do Sistema de Informações e Ciência da Computação pode falar mais do que eu, mas não só em relação a esses sistemas de informação, essa informatização, mas a inovação no novo jeito de fazer as coisas. Não necessariamente eu estou falando de tecnologia, mas como a gente tem uma nova realidade, essa inovação em relação à forma de fazer, né? Então, tem sido demandado bastante do tema, né, dos conselhos de administração. Miro colocou aqui, por causa dessas incertezas, vi em reportagem que tem empresas fazendo planejamento bimestral justamente para evitar grandes riscos. Pois é, Miro, obrigada aí pela contribuição. Depois a gente tem aqui, claro, sustentabilidade, governança, né, os temas de ESG, transformação digital e novas tecnologias, planejamento de estratégia de longo prazo e alocação de capital, e só depois, resultado, performance e performance econômico-financeira, né? Então, assim, deixando mais, né, em segundo plano aí, digamos assim, esse resultado, essa performance, porque as outras necessidades têm sido mais urgentes para manter essa sustentabilidade, né? Porque apesar de eu não ter aqui uma performance, um resultado, essa importância, essa análise aí econômico-financeira como uma prioridade, aí, suma prioridade,
Mas eu tenho aqui sustentabilidade, aqui quando eu falo de governança de ESG. Então, de certa forma, eu também compreendo um dos pilares da sustentabilidade, que seria o financeiro, o econômico, lá dentro da sustentabilidade. Então, para vocês verem como tem mudado isso. E como que a gente pode acompanhar isso, professora? Através de um dos documentos que a gente vai ver aqui, que é o formulário de referência. Através do formulário de referência, vocês conseguem acompanhar a distribuição da organização, a direção, as reuniões dos conselhos, há uma infinidade de informações que são compartilhadas pelas empresas que vocês conseguem ter acesso, tá? A gente vai brincar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai falar sobre a B3, CVM e RI. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque antes da gente entrar nos documentos, que é o formulário de referência, demonstrações financeiras padronizadas e as informações trimestrais, é importante a gente saber onde a gente consegue acesso a essas informações. Então, eu coloquei aqui os 3 principais portais que a gente tem acesso dessas informações brutas, tá bom? É claro que eu sei que vocês acessam em outros sites, não vou citar aqui os nomes, mas tem outros sites aí de análise financeira que já analisam os dados para vocês, né? Tem os gráficos, mas é importante vocês terem cuidado, porque esses dados que já foram analisados foi uma terceira pessoa que analisou. Se ele tiver algum erro no código dele, todas aquelas análises vão estar comprometidas. E a tua análise vai estar comprometida. Então, é importante você saber onde eu consigo o dado bruto, né? Informação de fato da empresa. E eu vou aqui apresentar para vocês. Vocês conseguem as informações direto do site da Bolsa, né? A Bolsa Brasileira, Brasil Bolsa Balcão, a B3. Vocês conseguem essas informações direto da Comissão de Valores Mobiliários, que é o nosso órgão regulador. Então, cada setor tem o seu órgão regulador. A gente tem, por exemplo, o Bacen, o Banco Central, que regula ali as instituições financeiras. A gente tem a ANAC, né? A gente tem, enfim, a ANEEL. A gente tem vários órgãos reguladores de cada setor. O órgão regulador do mercado mobiliário é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, todas as informações financeiras são enviadas aí para a CVM. E a gente tem o departamento dentro de cada empresa, chamado Relações com Investidores, que é obrigatório, todas as empresas listadas na Bolsa têm que ter esse portal aqui de relações com investidores e divulgar essas informações no site próprio. Então, a gente consegue ter essas informações, claro, são dados secundários, que foi a empresa que fez, mas ela ainda não foi analisada por terceiros, então essa informação ela está bruta. Então, de fato, aqui é um dado mais, digamos, mais confiável, porque essa foi a informação que foi encaminhada ali para a CVM, tá certo? Então, vou mostrar para vocês como que a gente faz para analisar essas informações. Para a gente falar sobre essas informações, eu vou ser bem sucinta, tá? Porque dava para dar uma aula todinha só sobre essa linha do tempo, mas é só para vocês perceberem como que foram se comportando aí as criações, né, e regulamentações, as principais instituições e documentos do mercado financeiro brasileiro, como a gente conhece hoje. Então, eu coloquei aqui de vermelho, para vocês observarem, alguns dos principais escândalos corporativos que a gente teve, escândalos, claro, de empresas, né, de governos também, né, então a gente tem aqui, por volta ali do final da década de 70, lá nos Estados Unidos, os escândalos de Watergate, Lockheed, né, a gente tem aqui na década de 90, final da década de 90, da Sudam, quem já foi meu aluna já falou bastante sobre a Enron, né, e Enron, Worldcom, Anderson, que é uma empresa de auditoria, o próprio escândalo da Parmalat, Shell. O Pedro perguntou, como assim escândalos? Estou falando de corrupção, né? A gente está falando, de fato, de escândalos corporativos em função da má utilização, né, ou do conluio entre empresas, enfim, para trazer informações equivocadas, né, informações que não representam a realidade, tá, Pedro? Então, a gente está falando de corrupção. Como eu trago aqui, ó, por exemplo, aqui no final, a Lehman Brothers, que deu ali
espaço para a nossa crise imobiliária que a gente teve, né, mundial, no caso do Ike Batista aqui no Brasil, né, aqui por volta de 2012, 2013, a Petrobras, a própria Volkswagen, né, que a gente também trabalhou isso mesmo, Natalina, a gente trabalhou em sala de aula, né, de 2016, a JBS, né, a gente teve ali o escândalo da carne, acho que era carne fraca, né, que teve, acho que vocês devem se recordar um pouco aí, e aí agora a gente está tendo uma crise financeira agora, e outros escândalos que estão sendo aí, inclusive, instaurados por conta da CPI, né, do Covid-19. Então, eu coloquei aqui, só para a gente situar um pouquinho essa questão temporal e como que foram criando aí os regulamentos e as instituições. Então, a gente tem aqui, em 1976, a criação da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, e a Lei das Sociedades Anônimas. Quem é meu aluno sabe que eu chamo a Lei das SAs da nossa Bíblia. A gente tem que saber quem é da contabilidade, saber aqui de frente para trás a Lei das SAs. Então, aqui é um marco muito importante para o mercado imobiliário, a criação da CVM e a Lei das SAs em 1976. Aí a gente tem aqui, em 1999, a Instrução Normativa da CVM 309. Se vocês observarem, todos eu coloquei link, tá bom? Para que vocês tenham esse material, depois possam se aprofundar. Como aqui a oficina é muito rápida, eu não tenho como me aprofundar. Então, eu coloquei links para que vocês consigam acessar. A Instrução Normativa da CVM, que define, né, que coloca como obrigatório cada empresa, né, que seja listada na Bolsa, ela ter ali sua relação com investidor, ter seu departamento de relações com investidores, um responsável para essa comunicação com o mercado. Em 2000, na nossa Bolsa brasileira, a gente tem aqui a criação, né, dos níveis diferenciados de governança corporativa da Bolsa, que foi inspirado no novo mercado, do mercado financeiro alemão. A gente tem aqui, em 2001, a primeira listagem de empresa no novo mercado. Professora, o que é isso, novo mercado, níveis diferenciados? Níveis diferenciados de governança corporativa é uma listagem especial, então, vocês vão poder comprar ações de qualquer empresa listada na Bolsa. E aí, quando eu vou mostrar para vocês lá na B3, vocês conseguem acessar as empresas por setor, por segmento, e aí lá, quando vocês estiverem analisando as empresas por segmento, eu posso analisar as empresas que estão no mercado tradicional, de balcão, ou eu posso investir, escolher empresas que estão em níveis diferenciados de governança, que espera, assim, como elas têm mais exigências, elas têm que ter mais governança. O que é essa governança corporativa? É uma outra aula, mas basicamente a gente teria 4 pilares ali voltados para a governança corporativa, principalmente ali equidade, eu tratar todos os acionistas de maneira igual, então empresas que estão nos níveis diferenciados de governança corporativa, espera-se que ela vai tratar todos os acionistas de uma maneira equitativa, né, ou seja, eu vou ter de maneira equânime, eu vou priorizar ali também a questão do disclosure, do accountability, essa prestação de contas, né, eu vou priorizar ali também por essa responsabilidade socioambiental, por ética, então espera-se que essas empresas que estão diferenciadas de governança corporativa, elas atendem mais aos interesses do principal, dos proprietários, tá? Isso aí é uma outra aula, depois a gente pode trabalhar sobre isso, ou vocês podem acessar aqui e ler um pouquinho mais, que eu coloquei alguns links. Bom, aí em 2002, a gente tem a Cartilha de Governança Corporativa da CVM. Em 2003, a gente tem a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Então, em função desses inúmeros casos aqui de corrupção, em 2002 a gente tem nos Estados Unidos a elaboração da SOX, a Sarbanes-Oxley, que é uma lei aí voltada para proteger esses interesses dos acionistas em função desses escândalos corporativos. A própria ONU também se pronunciando, a OCDE. Aí, em 2004, a gente tem a Instrução Normativa da CVM, que aí exige que as empresas, elas também divulguem as informações trimestrais e demonstrações financeiras padronizadas, para que elas consigam o CRI, elas consigam essa certificação, esse cadastro. Em 2007, a gente tem a Instrução Normativa CVM 461, que disciplina o mercado imobiliário, tá? Em 2007, a gente tem também a promulgação da Lei 11.638, de 2007, eu coloquei porque ela é uma lei muito importante para a contabilidade, a gente tem uma contabilidade antes e depois dessa lei,
ela altera consideravelmente a Lei 6.404, em função da convergência internacional de contabilidade. Então, todo mundo passou, né, a buscar harmonizar essa contabilidade para que propiciasse uma comparabilidade maior das empresas. Então, não tem problema ter uma empresa listada na Bolsa da NYSE de Nova York, uma empresa listada aqui na B3. Essa convergência, ela propicia com que as informações elas sejam mais comparáveis, tá bom? Então, também a gente tem bastante conteúdo da 11638, sugiro que vocês leiam, tá? A Camila botou aqui o filme O Lobo de Wall Street, Leonardo DiCaprio, retrata bem os escândalos e fraudes na Bolsa do passado, isso mesmo. A Natália Cândido colocou, o Natalício Cândido, né? Final da década de 90, início da década de 2000, a Parmalat deixou de patrocinar o Palmeiras, isso mesmo. Inclusive, na época, né, quem gosta de futebol, foi quando eu comecei a torcer futebol, era nessa época em que só passava jogos, né, do Sul-Sudeste, e aí era a época de ouro do Palmeiras, né, foi o primeiro clube que eu torci, de fato, era 97, 98, 99, né, foi a época de ouro ali do Palmeiras. Isso mesmo, em função desses escândalos corporativos, né, a gente tem esses escândalos corporativos aqui, essa crise financeira, arraigada, claro, né, nas empresas, mas que eu também tenho essa crise econômica aí para todo o mercado. Bom, aí a gente tem aqui, por volta aqui, né, de 2008, a gente tem a crise imobiliária, aqui Lehman Brothers, a gente tem aqui no Brasil a Instrução Normativa 480, que disciplina quais são as informações que devem estar presentes no formulário de referência, então coloquei aqui para vocês acessarem, tá bom? Em 2010, a gente tem o início da parceria entre a CGU e o Instituto Ethos, que é um instituto brasileiro voltado para responsabilidade social, enfim, que eles elaboraram um cadastro empresa proética, em que as empresas que queriam, né, que gostariam de ter aí esse selo proética, se cadastrariam e receberiam uma avaliação da CGU e do Instituto Ethos para verificar se elas são ou não são empresas proéticas. Então, foi o início dessa parceria, inclusive a Unifor, acredito que no semestre passado, a gente fez uma live com a própria CGU falando sobre o selo Proética. Em 2011, a gente tem aqui o CPC 26, R1, a primeira revisão do CPC 26, que fala sobre o conjunto completo das demonstrações. Tá, professora, por que você trouxe esse CPC? A gente tem vários CPCs. Lembrando, porque são as principais informações que eu acredito que tem a ver com o que a gente vai tratar hoje, que é formulário de referência, demonstrações financeiras padronizadas e ITR. Então, aqui o CPC 26, ele diz aqui qual é o conjunto completo que deve ser divulgado ali nas demonstrações, tá bom? A Lei 12.813, que trata sobre conflito de interesse, né, também chamada de Lei de Conflito de Interesse. A Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846/13. Por que é tão importante, né? Através dessas leis, as próprias empresas passaram a divulgar outras informações também no formulário de referência, referente a esse gerenciamento de risco, fatores de riscos, né? Compliance. A gente tem aqui o Código de Governança do IBGC, a 5ª edição, em 2015. O que é o IBGC, professora? É o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Quem tem interesse na área, sugiro dar uma olhadinha, sejam curiosos, tá? Em 2016, a gente tem o CPC 48, que trata sobre instrumentos financeiros, também achei interessante trazer para vocês, né, essa importância aí do CPC 48. Em 2017, a gente tem a criação da B3, mas, professora, a gente já tinha bolsa. É porque aqui em 2017 é quando houve a fusão do que a gente tinha a antiga BMF Bovespa, que era Bolsa de Mercadorias e Futuros, que já tinha sido realizada uma fusão com a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, então já era unificada, e aqui, em 2017, houve a fusão com a CETIP, né, que foi aprovada ali pelo Bacen, CVM e o CAD. E aí, aqui em 2019, a gente tem o CPC 00R1, a primeira revisão da nossa estrutura conceitual. Então, professora, é muita coisa para ler. Eu quero saber o que é a contabilidade, quais são as informações que a contabilidade traz para a gente, qual a importância da contabilidade, o que é ativo, o que é passivo, o que é receita, o que é despesa.
leia essa norma, tá bom? É uma normazinha que traz a estrutura conceitual para a elaboração de todos os relatórios financeiros, demonstrações financeiras padronizadas, ITRs, por aí vai, tá bom? E aqui o Covid, a gente, botando aí, a gente sabe que teremos aí mais alterações na frente. Mas para que vocês possam compreender que não nasceu do nada, né? A gente tem aí sempre uma nova regulamentação, alterando uma anterior, enfim. Então, a importância da gente sempre estar atento para essas alterações, tá certo? Bom, e aí, acesso às informações das companhias, os principais portais eletrônicos, a gente tem aqui a B3, que é uma empresa, né, que realiza a negociação das ações do mercado, a CVM, que ela é o órgão regulador do mercado, e o RI, que é o órgão interno de cada empresa que vai realizar essa comunicação com o mercado. Então, vamos lá. Bom, aqui na B3, como eu falei, é uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro no mundo. Ela já chegou a ser a 5ª maior bolsa, né? Hoje ela está mais para trás, infelizmente, mas ela já chegou a ser a 5ª maior bolsa do mundo. É uma sociedade de capital aberto, cujas ações são negociadas no novo mercado. É o mais alto nível de governança corporativa. Nós temos nível 1, nível 2 e novo mercado. A companhia integra os índices Ibovespa, IBRX 50, IBRX e ITAG, entre outros. Esses índices são formas de destacar empresas no mercado, né? Aquelas empresas que têm maior destaque. E as principais atividades: criação e administração de sistema de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro para as ações, título de renda fixa, derivativos, operações estruturadas, taxa de juros e de commodities. Então, todas as negociações aí que a gente tem no mercado financeiro, tá? Eu trouxe aqui um videozinho, curto, acho que não é nem um minuto, tá? São 32 segundos, só para vocês terem uma ideia aí do que é a B3. Então, vamos lá. Valor. Um conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Somos a Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa feita por pessoas com uma história de solidez e credibilidade. Temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Né? Então, aí a importância aí da Bolsa para o Brasil. Eu trouxe alguns destaques, aí a B3, ela esteve presente aí pelo 2º ano consecutivo nessa revista, salvo engano, é alemã, né? Fall Awards, né? Foi destaque ali, 2020, como Bolsa de Valores Global do ano. Ela recebeu o Troféu Transparência 2020, 11ª vez que ela conquista esse prêmio. Ela tem o selo que reconhece o compromisso com a agenda da diversidade, inclusive ela tem, salvo engano, são 2 mulheres no conselho de administração, algo que não é tão comum, se vocês forem ver, em todas as empresas listadas na Bolsa, tá? Então, ela tem esse compromisso, e também pelo 4º ano consecutivo selecionado em relação às políticas de governança e sustentabilidade, é um selo também aqui da América do Sul, da América Latina. Esses dados eu tirei do próprio relatório anual das demonstrações financeiras padronizadas da B3, vocês podem consultar também, coloquei todos os links que tem aí para vocês, tá? Aqui é a tela, então eu vou acessar aqui com vocês, é só para título de ilustração, para ficar no PDF, coloquei inclusive o link. Quando vocês acessarem b3.com.br, vai aparecer essa tela aqui para vocês. Essa porque eu baixei essa semana, então vai ser essa tela aqui que vai aparecer para vocês. E aí, onde a gente vai acessar as informações da empresa? Vai ter aqui uma tela, acesso rápido, e aí aqui tem empresas listadas. Quando você clicar em empresas listadas, você vai poder consultar aqui, vai aparecer essa outra janela de empresas listadas, você pode consultar por nome, então por ordem alfabética, A, B, C, D, qual a primeira letra da primeira palavra, e por setor de atuação, por segmento, por ano de listagem. Então, você pode consultar as empresas da maneira que você preferir, tá bom? Depois, aí eu coloquei lá M, aí apareceu, eu cliquei na M Dias Branco, né? Nossa empresa aqui cearense. E aí, essa é a primeira tela, quando você clica na empresa. Então, vou ter principal, relatório estruturado, informações relevantes, várias abas. E eu tenho aqui informações sobre a empresa, CNPJ, você pode consultar o CNPJ dela lá na Receita, atividade, enfim, setor, a cotação do preço da ação, o nome do pregão, se quiser investir na empresa, enfim.
A gente quer os relatórios, então a gente vai ver aqui em relatórios estruturados, ó. Quando a gente clica em relatórios estruturados, vai aparecer ITR, DFP, formulário de referência. São as informações que a gente quer, tá bom? Então, aqui é o primeiro passo, como acessar as informações pela B3. Agora, a gente vai ver pela CVM. Alguma dúvida pela B3? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Bom, CVM. Como eu falei, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Economia, antes do Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente. Aí eu coloquei com destaque a ausência de subordinação hierárquica, tá? Ou seja, apesar dela ser uma entidade autárquica vinculada ao Ministério da Economia, o intuito é que ela não seja subordinada, né? Que ela seja ela tenha essa independência para que de fato ela consiga regular o mercado, né? Não seja algo político. Mandado fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Só que aí eu coloquei, importante que vocês saberem, o presidente da CVM e os seus diretores, eles são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Então, não basta só o Poder Executivo Federal decidir, eu quero esse porque eu quero. Ele tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. Então, os dois poderes ali tem que estar no consenso, né? Tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. E esse mandato é de 5 anos, porque a intenção é que não seja, mudou o presidente, vai mudar o presidente da CVM, né? Mudou o presidente da República, vai mudar o presidente da CVM. A ideia é que não seja isso, que haja uma continuidade aí no exercício das funções da entidade autárquica, tá certo? Por isso que o mandato aí também tem de 5 anos. Compete à CVM zelar pela credibilidade do mercado de ações e, por isso, a preocupação com a proteção aos participantes do mercado e, consequentemente, também ao próprio mercado. Aí eu trouxe esse videozinho da CVM, da própria CVM. Eu queria que fosse um vídeo mais recente, mas eu procurei no site deles, procurei no YouTube deles também. Não tinha um vídeo mais recente. Mas, de certa forma, eu acho que esse vídeo consegue aí exprimir um pouco sobre essa relação da CVM com o mercado e trazer um pouco de conhecimento para vocês. Então, vamos lá. No Café na Bolsa de hoje, conversamos com Alexandre Pinheiro Machado, gerente de ofertas públicas da CVM. Formado em administração de empresas pela PUC do Rio de Janeiro, é pós-graduado em finanças pela COPEAD da UFRJ. O assunto da nossa conversa são as ofertas públicas de ações. A oferta pública de ações é a oferta de venda de ações de uma companhia aberta. Só um minuto, um preâmbulo, né? Por que eu trouxe esse vídeo? Porque eu sei que muitos de vocês não sabem nem como é negociado. Eu vi que tinha muitas pessoas que são do ensino médio. Então, eu trouxe para que vocês consigam saber o que é essa OPA, né? OPA, né? A oferta pública de ações. Vocês consigam saber como que é essa oferta inicial, depois quando elas ofertam novamente, como que funciona, tá bom? Realizada em território nacional, através da contratação de uma instituição financeira líder ou um consórcio de bancos e corretoras, com o objetivo de vender essas ações aos investidores. O IPO, na verdade, é a primeira oferta dessa companhia, ou seja, ela está indo no mercado, ela está vendendo ações pela primeira vez. É diferente de uma oferta subsequente, que a companhia já tem as suas ações negociadas na bolsa e ela está indo no mercado apenas para captar novos recursos para um novo projeto. A oferta pública primária, os recursos captados na oferta, eles vão para o caixa da companhia. A documentação principal é o formulário de referência e o prospecto. Lá você tem os detalhes da operação, os detalhes do ofertante, os detalhes da oferta como um todo. Então, é primordial que o investidor leia o prospecto e o formulário de referência para que ele tome uma decisão correta de investimento. Viram aí, ó? Então, desde o primeiro momento, ela não está listada na primeira oferta, ela já tem que ter ali, que apresentar o formulário de referência. A importância aí desse documento para que os stakeholders, os outros interessados na empresa, os potenciais investidores tenham acesso a essas informações. No prospecto, você tem a seção fatores de risco, que talvez seja a seção mais importante. O prospecto também tem uma seção sumário da companhia, que é um resumo do formulário de referência, no máximo, no total de 15 páginas, e lá tem, além dos 5 principais fatores de risco, tem uma história da companhia, quando ela foi fundada,
as operações societárias, então tem um resumo, os pontos fortes da companhia, tem tudo isso. O investidor tem que estar sempre lendo, além do prospecto uma referência, prestar atenção onde vai ser divulgadas as informações. Muitas vezes o investidor não lê o prospecto, não lê a informação. Por que eu dei uma ordem de R$10.000 em ações e só levei 3 mil? Porque às vezes é uma demanda tão alta que tem um critério de rateio que está lá no prospecto. Ele tem que estar prestando atenção aos critérios, às condições da oferta. Outra coisa importante, acompanhar a oferta até o final, porque às vezes a oferta muda, algumas condições podem ser modificadas no meio da oferta, e dependendo das condições a serem modificadas, se for uma modificação relevante, o investidor tem direito de pedir para desistir da oferta. Esse vídeo aqui, salvo engano, era de 2016, tá? Vocês podem consultar no próprio, acho que é CVM Educa, tá? No YouTube. Eu coloquei o link ao final das referências que vocês têm, vocês podem consultar, tá bom? Bom, então aí eu trouxe informações gerais, o que vocês podem ter da CVM, para que vocês possam aprender. Então, tanto na B3, a gente tem conteúdos ali voltado mais para a parte educacional, mas a própria CVM também tem muito material, vocês podem aprender de forma gratuita, entrando lá, né, sendo curioso, sendo curiosa e aprendendo. Então, eu vou mostrar para vocês onde tá? Mas a gente tem, por exemplo, a parte de ciência e estudos comportamentais, então eu coloquei links para vocês acessarem. Então, a gente tem aqui a seção de estudos e pesquisas, e a gente tem o RC2PI, que também é voltado aqui para pesquisa e inovação, né? Cursos online, que são disponibilizados também de maneira gratuita, então, matemática financeira básica, educação financeira para jovens, poupança e investimento, portal do investidor, a gente tem os primeiros passos. Aqui eu coloquei só os links gerais, mas lá em primeiros passos, tem várias abas em primeiros passos, você aprendendo cada um dos títulos mobiliários, né, dos possíveis investimentos que você pode fazer. Então, tem lá mostrando cada um dos títulos, o mercado, né, falando sobre o mercado, a parte educacional, que também, o centro educacional que tem vários vídeos também, e a parte de investimentos, tá? No portal do investidor também tem uma seção denominada downloads, você pode baixar vários documentos. E o ENEF, né, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, eu acho que também conhecida como Vida e Dinheiro, tá? Se vocês acessarem lá, vão ter várias oportunidades, inclusive há seleções, concursos aí de trabalho, de conclusão de curso, enfim. Então, tem para um ensino médio, acredito, de jovens, né, de crianças, e tem também voltado aí para o ensino superior. Depois dei uma olhadinha, inclusive para professores também tem, tá bom? Se tiver algum professor aqui na área. Bom, CVM, então aqui é a página inicial, quando você entrar lá, cvm.gov.br, onde eu vou consultar as informações da empresa. Tem sim, o Pedro perguntou, no site do B3 tem alguns cursos e material para quem está começando a estudar? Tem sim, Pedro, posso mostrar. E todos esses recursos que eu mostrei anteriormente, né, nessa parte aqui, todos são da CVM, ó. Se você olhar, tem um link, ó, gov.br/CVM, gov.br/CVM, todos são da CVM, tá bom? Todos são gratuitos, estão no site da CVM. Então, ó, eu entrei lá na CVM, eu vou entrar nesses 3 pontinhos, aí tem assuntos regulados, CVM, e aí eu coloco companhias, aí vai aparecer aqui, ó, informações periódicas e eventuais enviadas à CVM. Eu já coloquei o link, então vocês, quando receberem o PDF, pode só clicar, tá bom? Aí, quando você clicar lá, você vai poder consultar o documento de cada companhia. Então, eu coloco aqui, M. Dias Branco, eu escrevi aqui, M. Dias Branco, aí coloquei consultar. Ups, cliquei foi pro link. Então, coloquei lá consultar, e vem para cá, ó. Então, eu tenho aqui, ela vem para essa parte aqui da consulta, eu posso dizer quais são os documentos que eu quero consultar. No caso, eu coloquei ITR, FRE, formulário de referência e DFP. E aí, eu tirei o nome da empresa, ó, não coloquei nada, não coloquei M. Dias Branco, eu tirei o nome da empresa, eu coloquei zero, coloquei nada. E aí, ela me deu todas as empresas que divulgaram
no período que eu pedi, que era de 1º de janeiro de 2021 até 30 de junho de 2021. Aí ela me deu aqui, ó, tem a Light, CCR, Banco do Estado de Sergipe, enfim, tem várias empresas aqui, ó, né? E aí tem várias páginas, eu coloquei só para mostrar a vocês aí uma ideia, tá certo? Ok? E aí, agora o site da empresa, vou tentar aqui ser mais sucinta. Dentro da própria empresa, de cada empresa, então dentro da M. Dias Branco, dentro da Petrobras, dentro de qualquer empresa, elas têm que propiciar um canal de relações com investidores. Então, geralmente, se você colocar o nome da empresa, por exemplo, mdiasbranco.com.br, que é o site oficial, se você botar /RI, aí ela vai para relações com investidores. Geralmente dá certo. Quando não dá certo, vai para o site principal, e aí lá embaixo, no mapa do site, né, você baixa tudo, vai ter lá investidores, ou relações com investidores. Quando você clicar, aí vai para o portal, né, específico de relações com investidores, tá bom? Bom, essa relações com investidores, como eu falei, ela passou a ser exigida a partir da CVM 202, de 93, tá bom? E suas alterações posteriores, como eu coloquei algumas instruções seguintes, naquela linha do tempo, dispõe sobre o registro das companhias para negociações de seus valores mobiliários, em bolsa de valores ou no mercado de balcão. No artigo 5º diz exatamente isso. Ó. Para a companhia ser registrada na CVM, então, para ela estar lá na CVM, para ela negociar suas ações, o Estatuto Social ou o Conselho de Administração deve atribuir a um diretor a função de relações com investidores, que poderá ou não ser exercida cumulativamente a outras atribuições executivas. Então, tem que se definir quem vai ser o responsável pelas relações com investidores. Eu tenho que atribuir isso, até porque eu tenho que prestar conta dessas atividades, né? Então, é um departamento dentro das empresas, criado inicialmente para atender às normas dos órgãos reguladores, que também tem sido considerado uma área estratégica na instituição, capaz de trazer bons investidores para o negócio. E é isso que eu quero que vocês vejam. Quero que vocês vejam o formulário de referência, não apenas com, eu tenho que cumprir, eu tenho que emitir a informação porque ela é exigida, eu tenho que enviar a demonstração financeira porque ela é exigida. Não. Aproveite essa obrigação, essa exigência, como uma forma de mostrar os resultados da empresa de uma forma compreensível para o mercado, para que esse mercado possa vislumbrar uma credibilidade da empresa, vislumbrar um potencial investimento, né? Então, trazer, de fato, aí, essa visão estratégica dos formulários, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe esse videozinho também curto, do IBRI, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, para que vocês possam ter essa noção aí da RI. Tem muita gente se especializando nessa área aí, então contadores também. Sou vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI. Nessa websérie, em parceria da B3 com o IBRI, vamos tratar do seguinte tema: RI como porta-voz da companhia. Nesse primeiro tópico, vamos tratar do RI como o raio-x do CEO. Por que isso é importante? Porque é através dessa proximidade de discussão com o CEO que o RI vai conseguir, de uma forma clara, transparente e objetiva, transportar essas informações e discutir essas informações com o mercado. Sendo porta-voz da companhia, o RI, sim, é responsável por trazer as informações internas, tanto financeiras como da estratégia da companhia, para o mercado e seus principais stakeholders, mas também, não menos importante, o RI vai trazer para os principais executivos e para o CEO as impressões e as preocupações e os riscos apontados pelos seus principais stakeholders para dentro da companhia. E aí você vai poder discutir internamente se esses riscos levantados são de fato pertinentes ou se de fato é uma má comunicação ou alguma falha na comunicação do RI como porta-voz da companhia para os investidores, de modo com que eles tenham essa dúvida. Então, eu diria que, sendo o raio-x do CEO, o RI vai estar muito próximo da estratégia da companhia, e com isso vai ter subsídios para poder discutir e trazer informações de fora da companhia para dentro da companhia, e principalmente as informações de dentro da companhia para os seus principais stakeholders. O tópico 2, e muito importante também, é o alinhamento de informações. O que eu chamo de alinhamento de informações? É muito importante o RI, quando for levar um executivo, seja ele para uma reunião one-on-one, seja ele para uma conferência de investidores, seja ele para um conference call, seja ele para algum evento, almoço, o que for, prepare e munice o executivo das informações que ele possa discutir e compartilhar com o mercado.
porque nem todas as informações que os executivos possuem podem ser compartilhadas ao mercado se você estiver em período de silêncio, se ele estiver comentando orientações e guidances futuros. Então, é muito importante e fundamental que o RI esteja próximo, participe ao lado dos executivos, de modo a blindar esses executivos da participação de eventos, de modo com que ele consiga fazer uma boa interlocução, né, e deixar os executivos super à vontade para poder fazer essas interações. O tópico 3 é um tópico bastante denso, que é em relação ao preço da ação. Às vezes me perguntam, o RI deveria se preocupar com o preço da ação? A resposta é não, ele não deveria se preocupar com o preço da ação na essência. A preocupação da função e o job description do RI é passar todas as informações para o mercado do que está acontecendo na empresa, e a partir daí, os investidores, o mercado, os stakeholders vão fazer a precificação de modo que eles acreditam ser o adequado. Então, não é função do RI se preocupar com o cerne da questão em relação ao preço da ação. Sim, em monitorar e passar e ser transparente o máximo possível com os investidores, de modo com que assim, aí sim eles vão conseguir fazer a precificação de forma adequada. Então, respondendo à pergunta inicial que eu fiz, eu diria o seguinte: acho que não é função do RI se preocupar com o preço da ação. Sim, ele tem que olhar sempre o preço da ação e a clareza se o preço que está sendo negociado faz sentido ou não, de acordo com as premissas que ele tem na mão. Então, fazendo uma pausa, é o que eu falo bastante, eu acho que quem foi meu aluno já sabe, sobre o papel do contador. Não é papel do contador, da contabilidade, do relatório da contabilidade, dizer qual é o valor da empresa, né? Quando a gente está falando de relatório contábil, eu estou falando desse relatório que é para fins gerais, né? O relatório que eu estou divulgando para o mercado. Quem vai dizer qual é o valor do mercado, quem vai fazer o valuation da empresa, são os potenciais investidores, são os analistas de mercado. A contabilidade ela vai propiciar informações para que eles possam mensurar esse valor de mercado, o preço da ação da empresa, por exemplo, se vale a pena ou não, se está acima ou está abaixo do que é o valor da empresa, por exemplo. Quem vai calcular isso são os analistas de mercado, porque cada um tem a sua forma de calcular, né? Cada um tem o seu método que acredita que seja o mais ideal, mas a contabilidade ela vai fornecer informações para que ele possa calcular. A gente vai trazer informações que são ali as variáveis fundamentais para que ele coloque ali, que ele consiga calcular esse valor da empresa. A gente chama de informações simultâneas. Opa, passei um pouco. Não é fácil fazer isso, mas o RI, sim, tem como função disseminar as informações de uma maneira o mais simultânea, vamos dizer assim. Com isso, eu fecho os 5 tópicos que eu conversei aqui com vocês, e vou repassar aqui as minhas considerações finais. Então, o tópico 1 que a gente conversou foi o RI como raio-x do CEO. Então, qual a importância da proximidade do RI como CEO para levar as informações e a estratégia da companhia para o mercado e também, como não, trazer as informações e os riscos e as considerações do mercado de volta à companhia. O tópico 2 que a gente tratou aqui foi um alinhamento de informação do RI com os principais executivos. Então, qual a importância disso? Qual a importância do RI estar lado a lado com os executivos nos seus principais eventos de exposição com o mercado. Tópico 3, em relação ao preço da ação, quais são as funções e quais são as principais atribuições do RI em relação ao preço da ação. Tópico 4, o que a gente chamou de transparência das informações. Então, assim, qual a importância de você ser transparente, o máximo transparente possível que você possa ser, e quanto isso gera de valor para a companhia e gera de confiança entre o investidor e a companhia. O tópico 5 é informações simultâneas do extrator. Da minha parte é isso. Muito obrigado. Então, aí só fechando, que a Alexandra tinha dito, se surpreendeu muito, que não é obrigado você ser um matemático, né, para fazer contabilidade. E aí, só reforçando, não, você tem várias atribuições que você pode ter a partir do seu conhecimento em contabilidade. Se você não quiser ter o seu escritório de contabilidade, ou trabalhar com contabilidade pública, ser auditor, né, da Receita Federal, enfim, que muitos alunos almejam, né, fazer esses concursos públicos, você pode ser contador de uma grande empresa, você pode ser um controller, né, temos aqui, alguém falou aqui da controladoria, pode ser um controller, pode ser um diretor de controladoria, né, pode ser um CFO, um diretor financeiro da empresa, pode ser um diretor de RI, com relações com investidores, conselheiro, né? Então, assim, várias aí oportunidades na área, tá bom? De negócio.
Bom, relações com investidores, aqui eu coloquei o que não pode faltar no portal com relações com investidores. Então, eu tenho que ter lá uma parte que ele vai descrever ali a companhia, histórico, visão geral, que é visão, missão, valores, né? Eu vou ter ali os principais estratégias da companhia. Eu tenho que ter um espaço para a governança corporativa, dizendo qual é a composição, quem são os diretores, quem é o conselho de administração, qual é a estrutura acionária, quais são as práticas de governança. Eu tenho um código de ética, comitê de compliance, comitê de auditoria, enfim, falar sobre governança corporativa. Eu tenho que ter um espaço específico que o investidor ele consiga consultar as informações financeiras. Então, a gente tem o formulário de referência, a DFP, ITR e os demais documentos gerais, que são enviados para a CVM, principalmente. E eu tenho que ter um espaço de serviço a investidores, porque se eu digo que é relações com investidores, não pode ser só de uma mão, né? Eu trazendo a informação de maneira ali ativa, eu também tenho que estar disponível de forma passiva, receber essa demanda dos potenciais investidores ou do mercado, né, que consultar ali o site da empresa, eu tenho que ter um espaço para atendê-los, e aí eu tenho que ter serviço a investidores, com outras informações, fale conosco, enfim, para que, e-mail, né, contato, para que quem quiser possa entrar em contato. Aqui eu coloquei o mesmo exemplo, né, exemplo prático da M. Dias Branco, então, acessando o site da M. Dias Branco, ri.mdiasbranco.com.br, a gente tem aqui o site oficial, né, e aí eu vou aqui em informações financeiras, ó, tá bom? Ó, tem a companhia, governança corporativa, informações financeiras, serviços a investidores, outras informações. Eu vou aqui em informações financeiras. Quando eu clico em informações financeiras, aí eu consigo ter acesso a formulário de referência, ITR, outros documentos, tá bom? Documentos entregues à CVM. Camila colocou, para trabalhar na bolsa precisa gostar de língua inglesa também, muitas siglas e expressões americanizadas. Acho que foi o que sempre me afastou, tentei aprender nos podcasts, mas não deu. Isso mesmo, Camila. Mas aí, em vez de ser algo que te faça não gostar, pelo contrário, né? Tenta olhar um pouquinho por outra perspectiva. Talvez essa necessidade de conseguir compreender esses termos é o que vai te propiciar a oportunidade de ir para fora e conversar em inglês com outras pessoas, e passear, ou ir trabalhar fora também, né? Então, assim, tenta agarrar isso como uma oportunidade. Bom, informações das companhias. Lembrando que isso não elimina, né? Desculpa, Camila, não, Elton, obrigada. Lembrando que isso não elimina, se você não sabe inglês, isso não vai te impedir de trabalhar com contabilidade, mas hoje, para toda profissão, é importante que você tenha o domínio, pelo menos, da leitura escrita, né, de língua inglesa, é importante para que você consiga pensar um pouco mais longe, né, do que só... Claro, dentro da universidade, ela vai apresentar um universo de possibilidades para vocês. Mas quando a gente consegue ver fora da universidade, a gente vê que tem muita coisa ainda mais para conquistar. E a gente entra aqui nos formulários. Então, formulário de referência, demonstração financeira padronizada e ITR, né, informações trimestrais. Quais são as principais informações? Ele já tinha falado lá, né? Então, formulário de referência, eu vou ter o histórico da empresa na bolsa, os fatores de risco, gestão da empresa, gerenciamento desses riscos, estrutura de capital, dados financeiros, mobiliários, emitidos, enfim. Demonstrações financeiras padronizadas. Aí, aqui, eu estou falando é o relatório financeiro mesmo, são as demonstrações contábeis, é o grosso aqui das demonstrações contábeis. Então, eu apresento qual é essa empresa, os dados da empresa, quantidade, né, de estrutura de capital, e apresento cada uma das demonstrações individuais, consolidadas, os pareceres, né, o relatório do auditor independente, se eu tiver ali parecer o relatório do próprio conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, declarações referentes ao exercício social completo. Então, quando eu estiver falando de demonstração financeira padronizada, eu estou falando do ano todo. Então, quando eu estiver falando de DFP, eu tenho uma DFP para cada ano. Agora, quando eu estiver falando de ITR, informações trimestrais, são os mesmos dados das DFPs, só que em vez de ser referente ao ano todo, é referente a cada trimestre. Então, em um ano, eu tenho 4 trimestres. Então, eu tenho o primeiro ITR, né, que a empresa divulgar, ela vai trazer informações referente ao primeiro trimestre, ao que ela teve de resultado de janeiro, fevereiro, março. Segundo ITR, né, aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro.
E aí o último, né, que seria o quarto TR, né, seria o último trimestre, ele também eu tenho o consolidado da DFP, né, que findaria ali em 31 de dezembro. Tá bom? Então, eu coloquei aqui em linhas gerais, ó, o conteúdo do formulário de referência. Quer perguntar, Pedro? Pode perguntar. Professora Ana, então, para quando eu estiver pensando em fazer um investimento na Bolsa relacionado a alguma empresa, eu vou ter que estar com esses documentos aí, digamos, em mãos. Assim, eu tenho que consultar esses documentos dessa empresa antes de, assim, fazer esse investimento. É isso? Isso, se você não quiser investir no escuro, quiser saber onde é que você está pisando, é importante você olhar para esses documentos. Eu faço sempre a análise das empresas, a cada nova empresa que eu penso em investir antes, eu faço o estudo todo dela, e periodicamente eu faço o estudo de todas as empresas que eu já invisto. Eu não sou trader, eu não fico comprando e vendendo ação. O meu estilo eu acho que você já ouviu falar, buy and hold, né? Que é comprar e permanecer com a ação, é a visão de longo prazo. Então, periodicamente, o que eu faço com as empresas que eu já invisto? Eu tenho uma planilha em que eu faço essa análise ali fundamentalista, considerando todos esses dados aí, e eu verifico formulário de referência, demonstrações financeiras padronizadas. Eu nem entro na ITR porque a minha análise, isso vai de investidor para investidor, eu não fico analisando a cada trimestre, eu analiso todas as empresas anualmente, se eu vou permanecer ou não com elas, né? Então, mas aí isso vai de investidor para investidor, tá bom? Pedro perguntou, deixa eu ver pergunta dele. Pode falar mais sobre isso, essa classificação? Além desse estudo, é necessário ter visão de mercado, perspectiva? Sem dúvida, tá, Pedro? Aqui o que eu estou trazendo, a proposta da nossa oficina hoje são os dados econômico-financeiros, é isso que eu vou trazer para vocês. Mas há outras análises de mercado que a gente faz, né? Inclusive, quem é da administração, a própria análise SWOT, né? Eu conhecer ali as forças, as fraquezas, as possíveis oportunidades e ameaças de cada empresa. Então, cada investidor faz a sua própria, estabelece ali quais seriam os seus critérios de investimento. Eu coloco muita coisa para analisar, então eu levo muito tempo para analisar, e isso mesmo, mercado, Alexandra. Então, mas vai depender aí de cada um. A gente analisa risco de mercado, né? Analisa ali a evolução patrimonial e financeira. Governança corporativa, Natalina, está dentro da minha análise, então eu coloco ali os segmentos de listagem, mas não só segmento de listagem, estrutura de governança, que é o que me dá mais segurança, né? Então, são várias coisas que a gente analisa numa empresa. Então, se você não quiser investir no escuro, sugiro que você, antes de você investir na empresa, acesse o formulário de referência, entre aqui pelo menos, né? Acesse aqui os fatores de risco da empresa, ver o que ela está divulgando, né? O que ela tem de fatores de risco que podem, de repente, afetar o negócio, né, da empresa. O que ela está fazendo para proteger, salvaguardar os ativos, né? Quais são as atividades da empresa, né? O emissor das ações, como que é a remuneração dos administradores, é importante você ver como que é feita essa remuneração dos administradores, se para você é importante ou não essa questão da sustentabilidade, né? Aí vai depender de perfil de investidor para investidor, se é importante ter essa questão voltada aí para diversidade, né? Então, eu trago aí a gente consegue analisar essas informações também, tá bom? Mas isso vai depender de investidor para investidor. Aqui eu coloquei o exemplo prático da M. Dias Branco, ó, você pode clicar aqui no link que vai direto para o formulário de referência. Então, a gente tem aqui, ó, no índice, responsáveis pelo formulário, tem a identificação, né, declaração do diretor-presidente, declaração do diretor de relações com investidores, aí a seção de auditores independentes, a gente tem a remuneração dos auditores, né, as outras informações relevantes, informações financeiras selecionadas, as próprias informações financeiras da empresa, que ela já pegou um sumário, né, já pegou uma síntese das DFPs e trouxe para cá, ou das ITRs, né, vai depender de como que ela divulgou o formulário de referência, as medições não contábeis, né, o que está além da contabilidade,
eventos subsequentes que podem afetar o resultado da empresa. Quem viu ali a época da Petrobras, o grande escândalo da Petrobras, muitas informações a gente conseguiu aqui através do formulário de referência, né? Declaração de dividendos, como é feita essa partilha dos dividendos, vocês conseguem observar aqui nessas informações financeiras. Fatores de risco, a descrição dos fatores de risco, quais são os fatores que a empresa tem, se ela tem processo judicial, administrativo, se ela tem processos suspensos, né, enfim, se ela tem outros tipos de contingências, enfim, vários fatores de risco, que as regras, né, como que ela vai pagar, gerenciamento de risco e controle interno. Então, se ela tem algum tipo de controle, geralmente nesse momento aqui, a controladoria dá um suporte aqui para o relatório, né? Propicia as informações sobre essa mitigação dos riscos, falando assim sobre a política de gerenciamento de risco, política de gerenciamento de risco de mercado, não da própria empresa, mas do mercado ao qual ela está, descrição dos controles internos, mapa de risco, né, o COSO, o programa de integridade, está tão em alta falar sobre integridade, então aqui é apresentado o programa de integridade. Na seção de histórico ao emissor, aí a constituição, né, o plano de duração ali das emissões, o histórico de emissões das ações, as atividades do emissor, o que ela faz, o que a empresa faz, os negócios extraordinários, o que não está dentro das atividades, mas que ela faz, né, além das atividades operacionais dela, ativos relevantes, o que ela tem de ativos, e aí vem aquela informação, a característica qualitativa da informação contábil financeira útil, a relevância, quais são os ativos mais relevantes para a empresa, para a companhia, os comentários dos diretores, né, o que eles acharem interessante trazer para o mercado. Eles fazem, aí, ó, a importância do formulário de referência, porque na DFP a gente só tem informações passadas. O que ele teve em 31 de dezembro de 2020, né? Qual foi o lucro no período, né? Fim em 31 de dezembro de 2020, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Mas a gente não tem projeções lá na DFP. Aqui, no formulário de referência, a gente tem, ó, projeções, ó, divulgadas, tá bom? A Assembleia e a Administração, falando sobre as assembleias. Pedro perguntou, esses formulários foram feitos especificamente para quem pretende investir nessas empresas? Pedro, é um formulário de divulgação para o mercado, fazer com que o mercado ele saiba como que está a empresa antes de investir, né? Ou aqueles que já são investidores, eles têm essas informações. Então, sim, o usuário principal, só o que a gente diz na contabilidade, os usuários primários dessas informações são os investidores existentes e em potencial, mas também os credores por empréstimo, né, os bancos, aqueles que financiaram a empresa, e os possíveis, e os outros credores, né, potenciais credores, né, eu quero saber se eu vou ou não vou emprestar dinheiro ali para aquela empresa, né, então é importante ele conhecer todas essas informações tem todas abertas. Remuneração dos administradores, ó, dizendo quanto que ganha cada um, né? Você tem aqui a informação, qual é a biografia dos diretores, dos conselheiros, você sabe qual é a formação deles, você sabe quais foram os cargos que eles já assumiram, enfim. Recursos humanos, né? Descrição aqui dos recursos humanos, aqui falam, às vezes, né, dependendo da empresa, fala até a quantidade de homens, de mulheres, de diversidade, às vezes falam aqui em recursos humanos. Controle grupo econômico, né, como que está ali, qual o organograma, enfim, transações com partes relacionadas, quais os tipos de partes relacionadas que a empresa efetualmente tem algum tipo de transação, e ele descreve aqui, a gente tem um CPC, uma norma específica para isso, capital social, né, então falando aqui sobre o capital da empresa, total de ações, como que estão divididas essas ações, os valores mobiliários que são negociados pela empresa, são só ações, tem debêntures, que tipo de outros títulos são negociados só aqui no Brasil, tem títulos negociados no exterior, então fala tudo isso. Plano de recompra, plano de negociação, política de divulgação, o que é divulgado pela empresa, tudo isso, bastante coisa, né, no formulário de referência, tá? E aqui nas DFPs, a gente tem os dados da empresa, demonstrações, ó, balanço patrimonial, demonstração do resultado, saber se ela teve lucro ou prejuízo, demonstração do resultado abrangente, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações de patrimônio líquido, demonstração do valor adicionado, tanto individuais como consolidadas,
Só que nas consolidadas, além dessas demonstrações, a gente tem o relatório anual, que é elaborado pela própria administração, o relatório de administração, perdão, que é elaborado pela própria administração. Então, as informações que estão no relatório da administração não são da contabilidade, não é interpretação da contabilidade, é bom deixar bem claro, né? A gente tem as notas explicativas, que são comentários, informações suplementares a essas demonstrações e outras informações relevantes. E, ao final, pareceres e declarações de auditores independentes, dos diretores, conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, comitê de compliance, por aí vai, né? O que a empresa tiver. Então, aqui o exemplo, ó, se clicar aqui, vocês vão para as EFPs. Então, os dados da empresa apresentam aqui o número de ações, ó, capital, número de ações ordinárias, preferenciais. No caso da M. Dias Branco, só tem ordinárias, ó, não tem nenhuma ação preferencial, ela tem ações em tesouraria. A gente tem aqui o balanço patrimonial, o ativo, eu coloquei algumas informações importantes, né? Então, ela teve um crescimento, ó, de 2018, 19, 2020, então ela tinha 7 bilhões, ó, de ativo. Os ativos, em suma, são os bens e direitos da empresa, né? A gente diz que são os recursos totais dela. Então, ela tinha um pouco mais de 7 bilhões, em 2019, 8 bilhões, em 2020, quase 10 bilhões, ó, 9 bilhões 729, né? Então, aí a gente consegue observar quais são os ativos mais relevantes, ou que apresentam uma maior materialidade, né? Maior representatividade. Então, a gente tem aqui caixa equivalente de caixa, tem mais de 1 bilhão, ó, de caixa, equivalente de caixa, estoques dela, então a gente consegue fazer algum tipo de análise só olhando para o balanço patrimonial. O passivo, né, as obrigações e o capital próprio da empresa, olhando para as obrigações, é o quanto que ela deve para os fornecedores. Então, ela aumentou de um período para o outro. Em 2018, ela tinha 152 milhões de dívida com fornecedores. Em 2020, passou a ser 361 milhões, né, quase 362 milhões. Consegue observar os financiamentos, o empréstimo de financiamento também, ó, quase 800 milhões. Isso é do curto prazo, tá bom? Que ela tem que pagar até o final do ano do exercício seguinte. A gente tem aqui o capital próprio dela, né? Apresentando aqui, ó, o patrimônio líquido consolidado. Então, a riqueza da empresa, ela aumentou de 2018 até 2020, ó. Então, 2018, a riqueza, o que sobrava dela, tudo que ela tem de bens e direitos, se ela pagasse tudo, o que é que sobrava? Em 2018, sobrava pouco mais de 5 bilhões. 2019, um pouco mais de 6 bilhões, 6 bilhões e 34. E em 2020, quase 7 bilhões, né? 6 bilhões e 645 milhões, né? Então, ela aumentou, mesmo diante da crise, né? Da crise econômica, mesmo assim, ela aumentou. E ela aumentou o capital social dela também, ó, tá bom? O capital social realizado. As ações, né? Capital aportado pelos sócios. Aqui a gente tem a DRE, ó, algumas informações importantes que a gente vê na demonstração do resultado. Quanto que ela está vendendo? E aí? Ela está vendendo mais ou menos, né? Então, eu consigo ver que em 2018 ela vendeu 6 bilhões, 2020 já foi 7 bilhões. Então, de um período para o outro, ela está vindo numa crescente, ela está vendendo cada vez mais, mesmo diante da crise. O custo da mercadoria vendida, então, qual o resultado de chão de fábrica, que a gente chama, né? O lucro bruto, o resultado bruto. O resultado bruto, ele também está aumentando, né? Era 2 bilhões 294, passou a ser 2 milhões 381. Só que não no mesmo percentual. Então, se a gente fizer uma análise horizontal, análise vertical, a gente vai ver que não aumentou no mesmo percentual. Mas ainda assim está numa crescente, né? E o lucro do período? O lucro do período, ele aumentou. Ó. Em 2018 era 723 milhões e em 2020, 763, né? Então, está aumentando. Pedro perguntou, o que é capital social, professora? Capital social, Pedro, é o capital que é aportado pelos sócios, por isso capital social, capital que foi aportado pelos sócios, tá? Então, é o quanto que ele conseguiu vender de ações, quanto que entregaram ali de capital para a empresa, tá bom? Então, o capital social, ele aumentou, mas não só o capital social, o lucro também aumentou, né? Ela tem aqui, ó, reservas de lucro, ó, aumentou, era 3 milhões, tá 4 bilhões, por quê? Porque ela está tendo lucro, né? Então, a gente acabou de acompanhar, ó, que em todos os períodos ela teve lucro, e esse lucro está aumentando, né? Então, mesmo diante da crise, ela está conseguindo, por isso que ela é uma das queridinhas do mercado aí de ações. Muita creme crack, né, Camila? Elton.
Bom, aqui a gente tem também o relatório da administração, observa, aqui no relatório da administração já tem como se fosse análise, ó. Análise do mercado, ó, market share, a gente tem análise das vendas, ó, de percentual, 2019 em relação a 2020, mas essa análise não é análise contábil, é um relatório da administração, do diretor, da diretoria, tá bom? Mostrando ali qual é o resultado. Eles interpretam as demonstrações em forma aqui de gráfico, em forma de texto, mostrando ali, é como se fosse uma apresentação dos resultados ali para os acionistas, tá bom? E aí vai, claro, além das demonstrações contábeis, porque, por exemplo, a gente não fala nas demonstrações contábeis sobre o market share, né, a fatia de mercado. Então, lá no relatório da administração tem essas outras informações. As notas explicativas, né, então vocês podem clicar aqui também, a gente tem outras informações suplementares aos quadros, às demonstrações contábeis, como, por exemplo, aqui, ó, efeito da pandemia, né, então a própria Dias Branco, o segundo tópico que ela trouxe nas notas explicativas, foi qual foi o efeito da pandemia provocada pela Covid-19 na empresa, e aí ela vai discorrer sobre isso, tá bom? Então, tem outras informações aí, os pareceres, ó, parecer do auditor, o relatório do auditor independente, do comitê de auditoria, dos diretores, tá bom? Todas essas informações. E a ITR tem as mesmas informações da DFP, só que a DFP é uma informação que eu falo sobre todo o exercício social completo, do ano todo, e a ITR, ela vai me trazer informações trimestrais, tá bom? Natalício, ramo de alimentação, acho que ninguém teve prejuízo na pandemia, só lucros, no caso de grandes empresas. Não sei se eu posso concordar 100%, como eu analisei todas as empresas, mas muitas empresas, de fato, né, tiveram lucro. Bom, aqui as informações trimestrais, ó, podem observar que são os mesmos elementos, aqui a gente tem o balanço, ó, o ativo, só que em vez de ser o ano, ó, é o trimestre, eu peguei do último trimestre, o primeiro trimestre, né, que foi divulgado, até 31 de março, ó, comparativo com o exercício anterior. A gente consegue observar que ele já está aumentando, ó, a M. Dias Branco já aumentou o ativo dela em relação ao exercício anterior. O caixa equivalente de caixa também, ó, está aumentando, tá bom? Estoque. O lucro dela, né, a receita, né, ela está aumentando em relação ao trimestre anterior. O primeiro trimestre de 2020, ela tinha vendido um total de 1 bilhão e 600 milhões. Agora, ela vendeu 1 bilhão e 400 milhões. Então, ao Natalício, né, que tinha falado, se a gente comparar o trimestre desse ano, 2020, com o primeiro trimestre do ano passado, ela está vendendo menos, né? A M. Dias Branco, ela vendeu menos. Com relação aos custos, né? A gente consegue observar que o custo aumentou. Ela vendeu menos e o custo aumentou. Então, é algo para a gente já estar aí acompanhando, né, a empresa. Aí, por sua vez, o lucro foi menor, tá vendo? Então, o custo tinha sido 1 bilhão e 12 milhões no ano anterior, e agora foi 1 milhão e 90, né? Então, a ideia é que, se eu diminuir a venda, eu tenha diminuído os custos também, porque eu vendi menos produtos. Mas, na verdade, há uma série de outros insumos aí envolvidos, inclusive tributação, né, enfim, a própria matéria-prima também aumentou o valor, e aí isso ela vai discorrer lá nas nossas explicativas, no próprio relatório da administração, tá bom? Bom, e aí, já trouxe as informações principais, quero ir com vocês para a mão na massa, mas aí, antes da gente ir para a mão na massa, trazendo aqui a importância das pesquisas científicas, né, por isso a importância da academia. Então, aqui é uma pesquisa científica, foi os direitos autorais aí do Pedro Paro, trabalho de doutorado dele, da USP, baseado no trabalho do professor Cisódia. São os resultados preliminares aqui que a gente pode observar que as empresas humanizadas de capital aberto, ela tem uma rentabilidade superior. E aí, por isso, aí vai de acordo... Lembra que eu falei do perfil de cada investidor? Para mim é muito importante, para outros investidores pode ser que não seja, né? E aqui trazendo estudos que revelam que as empresas humanizadas, elas têm tido uma rentabilidade acumulada, percentualmente, bem superior, mais que o dobro das empresas. Aqui a gente tem esse rosinha, são as 500 maiores empresas do Brasil. E esse roxo são as empresas listadas na Bolsa de capital aberto, né? Humanizadas, né? Que trazem informações quanto
quanto a essa responsabilidade social corporativa. E aí a gente pode ver que a rentabilidade delas, ó, tem sido bem superior às demais empresas. Aqui é um outro estudo de Façanha, Lima, De Luca e Vasconcelos, de 2020, tá? Que fala sobre o gerenciamento de risco e gestão de controles internos em empresas brasileiras envolvidas em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, aí aqui foi uma análise, inclusive, de uma colega lá do mestrado, né, fazer doutorado lá com ela, e eles fizeram essa análise exatamente das empresas listadas na Bolsa sobre esse gerenciamento de risco. E aí viram das empresas analisadas, quais que apresentaram ali o formulário de referência, quais que divulgavam ineficiências no relatório do auditor independente, né? Então, o próprio auditor declarou que havia ineficiências nesse gerenciamento de risco, gestão de controle, né? Então, a gente consegue observar aqui que a maioria das empresas, né, há essa ineficiência, né, esse gerenciamento de risco, tá? Quanto às mulheres, né, a representatividade da mulher nos altos cargos de gestão, do conselho de administração e da diretoria executiva. Tem esse estudo aqui, todos eu coloquei link, tá bom? Para vocês consultarem. É uma revista, é um paper, é um artigo científico publicado na RCC. E aí eles analisaram essas 3 hipóteses. A primeira, que há uma relação positiva entre a presença de mulheres no conselho de administração e o desempenho organizacional, ou seja, quanto mais mulheres no conselho de administração, melhor o desempenho da empresa, e aí eles verificaram que sim, que quanto mais mais mulheres no conselho de administração, maior foi o desempenho das empresas em comparação com as que não tinham mulheres no conselho de administração. Por sua vez, as 2 últimas hipóteses foram rejeitadas no tocante aos cargos de presidência e de CEO, né, de diretor-presidente, em função do que eles relatam nos comentários, de que há muito poucas empresas com representatividade feminina nos altos cargos de gestão, e aí, por sua vez, os resultados foram inviabilizados. Aqui a gente tem um outro estudo, desse ano, Machado e Sonza, 2021, também tem um link para vocês. O impacto da experiência estrangeira dos conselheiros no desempenho de empresas brasileiras de capital aberto. Então, mostrando aqui que a experiência estrangeira, de fato, eles conseguem observar que quanto maior a proporção de membros no conselho de administração com experiência estrangeira, acadêmica e profissional, menores são o desempenho interno e de mercado, refutando estudos anteriores. Por exemplo, eu tinha feito uma pesquisa analisando todas as empresas listadas na Bolsa, analisando, através do formulário de referência, se por ter investidores estrangeiros, se essa internacionalização do capital social, ela tinha um impacto no desempenho. E eu tinha verificado que sim, que quanto mais investidores estrangeiros, maior era esse desempenho. Em função dos pressupostos teóricos que a gente tem, de que maior a diversidade, maior é a demanda por novas funções, maior é o controle, e aí, por sua vez, melhor o desempenho. E aí, esse estudo ele vem refutando aí alguns desses dados, e que é importante a gente verificar isso, né? E aí, o resumo da oficina, acesso às informações, principais informações que a gente consultou da B3, da CVM, da RI, e as informações financeiras que a gente tratou, formulário de referência, DFP, Demonstrações Financeiras Padronizadas, e ITR, informações trimestrais. Mensagem final: defina o sucesso em seus próprios termos, alcance-o por suas próprias regras e construa uma vida que você tenha orgulho de viver. Essa é a frase de Anne Sweeney, ex-co-presidente da Disney Media, presidente da Disney ABC Television Group. Então, obrigada aí pela atenção de vocês. Não saiam, ainda temos 15 minutinhos, eu quero que a gente possa colocar a mão na massa, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui tem as referências para depois vocês consultarem. Para que eu possa enviar para vocês essa apresentação, eu vou pedir a vocês para que me enviem, ou para que respondam esse questionário, por gentileza, que aí eu vou enviar para os e-mails de vocês, para quem está aqui. Aqui, ó. Pronto. Ao final, aí, quando você... Não precisa responder agora, não, tá? Ao final, guarda aí esse link para vocês responderem, para a gente não perder tempo. E aí, eu quero ouvir de vocês aqui.
Vamos botar a mão na massa. Antes aqui. Deixa eu ver aqui de vocês. Eu vou copiar logo tudo. Eu tinha preparado aqui alguns links para a gente trabalhar. Terminei falando demais. Mas vamos lá. Ó, esse primeiro link é a avaliação da oficina, vocês podem fazer depois. Entrem nesse Mentimeter, por gentileza. Esse Mentimeter é só para que eu possa verificar aí. Vocês vão responder 3 palavrinhas. O que vocês acharam aí? Por que valeu a pena a oficina? O que você aprendeu? Aprendeu alguma coisa? 3 palavrinhas aí. O que vocês... Valeu a pena a oficina? Quem quiser participar, tá? Como que eu faço para participar? É só clicar nesse Mentimeter, nuvem de palavras, tem um link aí. E aí vai aparecer 3 caixinhas de mensagem. Você coloca uma palavra em cada caixinha. Tá bom? Sendo até compartilhado aí. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou abrindo aqui o site da B3, só para mostrar aqui na prática. B3, CVM e RI, o mdiasbranco.com.br/RI. Se quiserem fazer alguma pergunta enquanto estão respondendo. Opa, começaram. Novo conhecimento, conhecimento de mundo, profissionalismo, base para investimentos. Alguém colocou ali, base para investimentos. Mais conhecimento na área, elucidativo, visão, massa. Fonte de estudo, adorei. Fonte de dados, lei das SA, bolsa de valores, massa. Obrigada, tá, pela participação de vocês. Eu coloquei um link aí, eu fiz uma gamificação, não sei se vocês já utilizaram, é o Kahoot. Esse é outro link que eu coloquei. Eu não vou jogar agora, porque eu vou priorizar a mão na massa. Então, eu vou entrar aqui, para se vocês tiverem alguma dúvida quando a gente estiver navegando, eu poder tirar essas dúvidas. Se sobrar tempo, a gente vem aqui para o Kahoot, eu fiz um gamezinho para a gente brincar, para ver o que foi que ficou aí na memória de vocês, tá bom? Então, vamos lá. B3, entrei aqui na B3, ó, b3.com.br. Aí eu venho aqui, ó, empresas listadas. Quando ele carregar empresas listadas, aí a gente vai consultar a empresa. Deixa ele só carregar aí. Mais gente colocando. Internet não vai ajudar, vou deixar ele pensando aí. Deixa eu dar uma informação para vocês. Às vezes meus alunos acessam e aí não dá certo, né? Eu espero que não seja o caso. Mas às vezes não está dando certo na B3 porque eles estão atualizando as informações, fazendo o link com a própria CVM, tá? Então, às vezes, o próprio site, quando a gente vai consultar as informações, está fora do ar. Mas às vezes você carrega de novo, ele já volta, tá bom? Às vezes é bem instantâneo. Por isso que eu mostro as 3 formas de você consultar. Pela B3, pela página da CVM, então, ó o prêmio, a imprensa e educação ao investidor, né? Você vem aqui nesses 3 pontinhos, aí tem aqui assuntos, ó, regulados, aí você vem, regulado CVM, aí você vem aqui, ó, companhias, eu quero os dados das companhias. Que dados? Eu quero as informações periódicas enviadas para a CVM. Aí eu coloco aqui o nome da empresa, tá M. Dias Branco. Pronto, ó. Aí é essa empresa? É essa empresa mesmo. Aí eu vou consultar aqui as informações dela. Que tipo de informações você quer? Eu quero todos os documentos? Não, eu só quero, botar aqui, FRE, formulário de referência, eu quero DFP, eu quero ITR. De que períodos? Eu quero no período de 1º de janeiro, 1º de janeiro de 2021 até
31 de março de 2021. Ou botar até esse dia aqui, 2 de julho. Botar 2 de julho. 2 de julho de 2021. Pronto. Ah, eu não quero só da M. Dias Branco, não. Eu quero ver todas as empresas. Então, tira aqui M. Dias Branco. Aí você consulta todas as empresas. Todos que enviaram informações para a CVM nesse prazo. Não, Camila, eu desconheço, eu acredito que não, tá? Inclusive, a gente tem um vídeo, vocês podem depois consultar. Ó, te respondo já, deixa eu só mostrar aqui. Então, aqui tem um formulário de referência, ó, de várias empresas, ó, todas as empresas que entregaram. E tem qual foi a data da entrega, ó, esses daqui entregaram dia 2, hoje. A gente tem Porto Seguro, GP, Nortec, enfim, Via Varejo, ó, todas as empresas. Aí, você consegue acessar aqui, baixar as informações, eu quero visualizar. Aí eu entro direto, ó, no site, ele me encaminha para o sistema da CVM. Aí eu tenho aqui, ó, eu quero ver os auditores independentes, quem são, a remuneração deles, tá aqui, ó, é a Price, é uma das Big Four, é a PwC, né, que a gente chama. Tem os fatores de risco, quais são os fatores de risco? Aí eu consigo saber aqui, os fatores de risco que eles evidenciaram. Então, eles aí, risco de provisão, risco de prêmios, risco de retenção, né? Porque é uma seguradora. Aí vai falar sobre os riscos de mercado, enfim. Então, eu consigo consultar todas as informações da empresa. Eu quero salvar o PDF todinho, todo o formulário de referência. Só clicar aqui, você salva ele em PDF. E aí, analisa no teu computador mesmo. Tá bom? Você consegue baixar todas as informações de todas as empresas. Beleza? Dúvidas aqui? Como baixar na CVM? Bom, aí vamos aqui para a bolsa ainda não carregou, o sistema indisponível que eu falei para vocês, devem estar carregando informações, porque muitas empresas enviaram hoje, dia 2, né? M. Dias Branco, eu estou no site de relações com investidores, do M. Dias Branco, tá? Professora, como acessou aí? mdiasbranco.com.br/RI. Ou então, você vai no mdiasbranco.com.br e aí vai atrás da relações com investidores. Ó, tem aqui, ó, relações com investidores, tá vendo? Aí você está indo no portal específico de relações com investidores, voltado aí para os investidores. Tem a companhia, ó, tem a governança corporativa, código de ética, informações financeiras. Eu quero as informações financeiras, eu quero ali os documentos, quero trimestral, anual, ou todos os documentos são entregues à CVM? Todos, que aí eu consulto todos de uma vez. São os que foram entregues em 2021? Não, eu quero de 2020. Aí 2020, tá aqui, ó. Demonstrações financeiras padronizadas, né? Aqui, ó, DFP. A gente tem os fatos relevantes da empresa, formulário de referência, ó, ITR. Aí todos eles estão em PDF. Quando você clicar, aí você baixa para o computador o PDF. Tá bom? Ó. 400 páginas do formulário de referência. E aí você vai consultar aquilo que você entende seja mais importante. É claro que no início vocês vão se ambientando, saber o que tem em cada formulário, né? E é até bom para aprender. Mas depois que vocês já tiverem prática, vocês vão direto naquelas informações que vocês entendem como mais importantes. Tá bom? Facinho, né? Aqui você tem, ó, como entrar em contato com a empresa, glossário, enfim, todas as informações da M. Dias Branco. Professora, como era na CVM, que a senhora disse que tinha na CVM essa parte de educação? Vem aqui, ó, CVM nos 3 pontinhos, aí tem aqui, ó, centrais de conteúdo, aí tem publicações, ó, aí você tem as publicações, série histórica, educação financeira, trabalhos acadêmicos, essa educação financeira é aquela parte lá. Canais de atendimento, não. Acessar informação, só lembrar onde vocês acessam. Tá aqui, ó. Para a gente acessar os dados da empresa, era assuntos regulados CVM. Para eu acessar documentos para aprender sobre isso, aí você vem aqui, educação. Aí tem, ó, Biblioteca CVM, Comitê de Educação, Ciência e Estudos Comportamentais, cursos online, Portal do Investidor, publicações educacionais, redes sociais, Vida e Dinheiro, que é educação, né, Centro de Pesquisa, RC2PI, tá? Que eu tinha falado, Rede de Ciências Comportamentais e Proteção ao Investidor. Aí os cursos online, ó, você pode clicar aqui, aí você pode fazer os cursos online da CVM. Nossa, é muito pouco tempo.
certo? Portal do investidor. Então, você tem... tem inclusive educação financeira para crianças. Vocês podem ter... Tem como se fosse revista em quadrinhos, aqui, ó, parte educacional. Educação financeira para crianças e jovens, ó, portal infantil. Infográficos, ó, mercado. Primeiro passos que eu falei, ó, conhecendo os meus direitos, tipos de investimentos. Eu comecei a aprender sobre isso na graduação, no tempo da graduação. Eu vim aqui, já tinha... na CVM, baixei, na época eu imprimi, né, porque não dá para você ficar todo tempo na internet, imprimi e fiquei estudando, né, então tem todo esse material, ó, central de downloads, então usufruam, pessoal, todo esse recurso aí, tá todo à disposição de vocês, bom? Dúvidas? Nenhuma? Então, faça o seguinte, vão lá na avaliação da oficina, falta 5 minutinhos. Responde aqui essa avaliação da oficina, é rapidinho. Ó. Você vai colocar o e-mail para que eu possa te enviar os documentos, os slides. Fala aqui qual dos instrumentos aqui você acredita que foi mais importante, que você identificou como importante para o teu aprendizado, os slides, artigos, os exemplos práticos, os vídeos, outra forma de trabalho, a gamificação, eu coloquei aqui, mas a gente não conseguiu trabalhar, né? Quem quiser, a gente pode, ao final aqui, trabalhar, brincar, enfim. Como autoavaliação, identifica que o teu nível de aprendizagem, para cada um dos elementos que a gente trabalhou, de muito baixo até muito alto, né? B3, CVM, relações com investidores, formulário de referência, DFP e TR. De 1 a 10, avalie o quanto as suas expectativas foram atendidas nessa oficina. De 1 a 10, avalie o quanto você recomendaria essa oficina para outras pessoas. Quais os pontos fortes você destaca, que você mais gostou hoje aqui na nossa oficina. Quais os pontos de melhoria que você destacaria, que eu poderia melhorar. Que outro tema você gostaria que fosse desenvolvido aí, com sugestões de outras oportunidades desses cursos de férias, tá? Eu deixei um videozinho aí do Unifor Comunica e os contatos. Bom? Por nada, Pedro. Tranquilo, boa colação de grau, parabéns aí. Eu também vou acompanhar os meus formandos na colação de grau. Até mais. Vocês têm meu contato, tá bom? Meu e-mail tá aí, no que precisar eu estou à disposição de vocês. E aí? O que vocês acharam de hoje? Querem fazer a gamificação? Eu vou deixar o link que vocês podem depois fazer sozinhos em casa, tá bom? A gamificação. Deixa eu trazer aqui a lista. Compartilhar aqui. E aí, em casa mesmo, vocês podem brincar. Eu trouxe aí alguns termozinhos para vocês brincarem, tá bom? É bem legal, eu sempre gosto de fazer isso nas minhas aulas. Então, aqui a gente iria brincar aqui juntos, mas aí eu deixo aí para vocês fazerem em casa, tá bom? O que vocês acharam? Deixa eu pegar um feedback de vocês aqui, enquanto vocês estão ainda. Alexandra, André, Bianca, Camila, Denise, Elisiane, Leonardo, Miro, Natalice, Rodrigo, Rubens, Thiago. Aqui o Leonardo colocou. Obrigada pelo compartilhamento de conhecimento, foi muito bom. Tudo bem, Leonardo, obrigada pela presença. Bianca, professora, a CVM é o regulamento das empresas listadas na B3, é isso? Bianca, a CVM é o órgão regulador. Então, ele é quem regula o mercado, é quem acompanha as empresas, é quem realiza o cadastro, se a empresa vai ou não vai poder, né, estar no mercado imobiliário, negociar suas ações. Então, é ela quem regula o mercado. Então, a gente tem, por exemplo, nas empresas de energia elétrica, a gente tem a ANEEL, né? A gente tem as empresas de telefonia, tem a agência reguladora, a gente tem a ANAC, né, de aviação civil. Então, cada setor tem o seu órgão regulador. No mercado imobiliário, quem regula o mercado é a CVM, bom? André, foi muito bom. Que bom que você gostou, André. Slides bem explicativos, explicou tudo de forma bem didática. Que bom. Fico à disposição de vocês, tá certo? Eu sei que vocês vão sair agora para a colação de grau. Então, Gabriel, por gentileza, se você quiser já encerrar a gravação. Denise, adorei.